Olá! Hoje trataremos em nosso encontro sobre as avaliações externas em larga escala no contexto brasileiro. Na última aula, nós trabalhamos a ideia de avaliação e qualidade e mencionamos como essas avaliações externas, elas têm estado atreladas à ideia de qualidade. Hoje a gente vai trabalhar conceitualmente para entender o que são avaliações externas e em larga escala, como que elas emergem no contexto brasileiro e se expandem desde o nível federal para os municípios e também para os estados? Quais são as controvérsias, as implicações, os limites, as tensões acerca dessas avaliações externas em larga escala? E como que isso se reflete nas escolas? E quais são as possibilidades, o lado positivo, os aspectos positivos relacionados a essas avaliações? Do que a gente está falando, então, quando estamos falando de avaliação externa e em larga escala? A avaliação externa é aquela que é conduzida por um agente que é externo ao objeto avaliado. Então, uma avaliação externa de uma escola não é conduzida por ninguém da escola, mas sim da rede de ensino a qual ela se vincula. E o que é uma avaliação em larga escala? Avaliação em larga escala são aqueles esforços de coleta de dados para um grande número de alunos. Então, uma avaliação em larga escala, ela contempla normalmente todos os alunos de uma rede de ensino. Esclarecido do que vamos falar hoje, vamos passar a conversar sobre quando esse tipo de avaliação emerge aqui no contexto brasileiro. Aqui no Brasil, a proposição e a expansão, consolidação dessas avaliações de rede de ensino, que tem como foco o desempenho dos alunos em provas padronizadas, então são avaliações de rede de ensino com foco nos alunos. Outros elementos do processo educativo normalmente não são avaliados. Essa história começa aqui com a ideia da necessidade de promover a qualidade do ensino. Então você quer promover uma qualidade de ensino, precisa avaliar e acompanhar a evolução dessa qualidade. Então, essas avaliações acabam se tornando, em diferentes contextos, um instrumento aliado à gestão da educação, seja nos municípios, seja nos estados, seja na esfera do governo federal. Então, muitos desses entes federados passam a determinar, a mudar suas formas de atuação a partir das avaliações, inaugurando uma nova forma de gerir a educação, uma nova forma de gestão pública das redes de ensino. Então, há relações muito íntimas entre a avaliação e a gestão educacional. É importante frisar que essas avaliações, elas iniciam, se inicia esse processo de avaliação pela identificação de uma necessidade de termos informações sobre os alunos nas redes de ensino. Anteriormente, à década de 90, nós não saberíamos dizer o quanto um aluno estava aprendendo em determinada disciplina ou em determinado conteúdo. Então, essas avaliações, elas surgem com a necessidade de termos um banco de informações bem estruturado para apoiar, inclusive, as decisões de políticas educacionais. É lógico que a gente tem, esse processo não é um processo tranquilo. Há uma tensão entre essa necessidade de informação que é verdadeira, nós precisamos saber os resultados do processo educativo para poder, inclusive, decidir sobre a sua adequação ou não, mas há uma certa tensão entre isso e os efeitos que captar essas informações podem gerar sobre o sistema educativo, como nós vamos ver aí posteriormente. Em termos de avaliação nas esferas federais, nós temos várias, Atualmente, o nosso sistema de avaliação federal
conta com o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Esse sistema de avaliação ele está posto desde 1988, mas ele foi institucionalizado em termos legais no final de 1994, no mês de dezembro. Ele foi sofrendo modificações ao longo do tempo e passou a ser composto em 2005 pelo ANEB e pelo ANRESC. E posteriormente, em 2003, uma outra avaliação começou a compor esse sistema, que foi a ANA. Que avaliações são essas? A ANEB é a Avaliação Nacional da Educação Básica. Ela é uma avaliação feita pelo INEP de forma bianual, ou seja, a cada 2 anos, e ela é feita por amostragem. Então, não são todos os alunos que estão matriculados nas escolas brasileiras que fazem essa avaliação. Quais são as séries avaliadas? 5º, 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano de ensino médio, sobretudo nas disciplinas de leitura e de matemática. Essa avaliação, ela incide sobre rede pública e rede privada. Então, as escolas privadas, elas também são avaliadas pela ANEB. Uma outra avaliação que eu disse que está compondo esse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica é a ANRESC, mais comumente chamada de Prova Brasil. A Prova Brasil normalmente aparece mais na mídia, né, do que a ANEB, a prova anterior. O que é a Prova Brasil? Qual que é a denominação dela? É a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Ela também é bianual, ela é realizada censitariamente, ou seja, todos os alunos matriculados em escolas que têm classes com mais de 20 alunos vão realizar essa avaliação. Ela avalia 5º e 9º anos também em literatura e matemática, mas só abrange alunos da rede pública. Além dessas 2 avaliações que incidem sobre 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, nós temos mais recentemente a proposição da ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Como o nome diz, o foco dessa avaliação são os processos de alfabetização. Ela é uma periodicidade anual e é realizada censitariamente, ou seja, para todos os alunos. Há uma amostragem no caso de salas multisseriadas, aquela sala que contempla alunos de diferentes faixas etárias e de diferentes séries. Bem, além das avaliações, nós temos na esfera federal o IDEB, que é o Índice Brasileiro da Educação Básica. Esse índice ele foi criado em 2007 também no âmbito do INEP. E o que ele vai fazer? Ele é um indicador, né, e vocês vão estudar mais sobre indicadores nas próximas aulas, que vai combinar 2 dados fundamentais, informações sobre fluxo e o desempenho dos alunos em língua portuguesa e em matemática para aquelas séries avaliadas na Prova Brasil, pelo 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A partir desse indicador, são estabelecidas metas para cada escola, para cada município, para cada estado alcançarem até 2021. Então, o IDEB tem sido aí um propulsor de políticas públicas muito controverso, por sinal. Além dessas avaliações das esferas da esfera federal, nós temos avaliações que estão sendo propostas na esfera estadual e pelos municípios. São diversos os estados que estão fazendo propostas próprias de avaliação. Normalmente, essas propostas elas têm desenhos de avaliação muito parecidos com o desenho de avaliação proposto na esfera federal, ou seja, testa aluno em língua portuguesa, em matemática, nos anos finais de ciclo, ou seja, 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e nas redes que têm ensino médio, né, e também o 3º ano do ensino médio. Assim é em Alagoas, no Acre, no Espírito Santo, Minas, Paraíba, Piauí e Tocantins. Alguns estados, eles
fazem avaliação propondo outras disciplinas, especialmente avaliações no ensino médio. Então, tem algumas propostas que vão avaliar ciências, história, geografia, filosofia. Os estados que fazem isso, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo. Para vocês terem uma ideia de como que essas avaliações se expandiram no contexto dos estados, as áreas mais escuras que eu coloquei aqui no mapa são estados em que há uma avaliação própria estadual, além das avaliações já propostas no nível federal. Então aqui vocês percebam que são poucos os estados que ainda não têm a sua própria proposta de avaliação do desempenho dos alunos. A maioria dos estados vai ter alguma proposta também de avaliação dos seus alunos. E como que ficam essas propostas de avaliação nas esferas municipais? Diversos estudos têm evidenciado que, às vezes, os municípios que têm que participar das avaliações propostas em nível federal não utilizam os seus resultados, não utilizam essas avaliações na sua gestão, não debatem os resultados obtidos. No entanto, a gente tem percebido uma tendência dos municípios considerarem ou os resultados da Prova Brasil, ou os resultados do IDEB na sua proposição de política pública. Então, essa conversa das avaliações, ela tem influenciado de forma direta, segundo alguns estudos, a gestão nos municípios brasileiros. Estudo recente proposto pela Fundação Carlos Chagas, ele tenta mapear as iniciativas de avaliação municipal existentes nos municípios e encontra um aumento dessas iniciativas. O que isso quer dizer? Alguns municípios têm proposto avaliações em larga escala próprias para suas redes de ensino, além das avaliações já existentes no nível federal e no nível dos estados. Todo esse movimento em torno das avaliações gera algumas tensões e contradições que estão colocadas no meio acadêmico, essencialmente. Algumas críticas bastante contundentes têm sido feitas enquanto o papel dessas avaliações como indutoras de um determinado currículo ou redutoras do currículo. O que isso quer dizer? Tem se criticado que as avaliações, como elas são feitas com base em um currículo, e tem atrelado aí ganhos, algumas políticas estão atreladas a essas avaliações, as redes têm tendido a trabalhar os conteúdos de língua e matemática que são cobrados nas avaliações. O que isso significa? Significa que há uma tendência de reduzir aí os conteúdos trabalhados à língua e matemática. Isso, em termos de formação dos alunos, pode ser muito problemático, porque os nossos currículos abrangem diferentes áreas de conhecimento. Então, a literatura, em geral, aponta aí uma atenção em relação a essa indução e redução curricular. Isso tem uma tendência muito grande entre o que é um padrão universal e o que é o local que está sendo cobrado aí das avaliações em larga escala, pelas avaliações em larga escala, né? Então, o que acontece? Às vezes, o currículo local não necessariamente vai contemplar os aspectos que estão sendo cobrados no que é geral, que é o que está posto como descritor da avaliação. Então, tem uma tensão aí, né? É muito comum o gestor falar: essa avaliação federal, estadual, não atende à minha realidade. Por quê? Porque ele considera que o trabalho feito pelas escolas da sua região, ele é um trabalho que está muito mais próximo à necessidade de discussão dos alunos, tem um universo próprio e não necessariamente o resultado desses alunos, a aprendizagem desses alunos está retratada nessas avaliações que são propostas pelos níveis federais e estaduais. O que a gente percebe também na análise da literatura é a utilização de provas
e procedimentos padronizados como condição para realizar comparações entre os estados, né, ou entre os municípios. Então, às vezes, a forma como os resultados são dados ao conhecimento, e a gente já falou anteriormente sobre a importância, né, dos resultados das avaliações serem conhecidos, ela é feita de forma problemática, porque são feitos ranqueamentos que permitem comparação de quem que está com o melhor resultado, qual que é a melhor escola, qual que é a pior escola, e isso não é um movimento desejável. No entanto, não apenas podemos falar em termos negativos, sem entender que as finalidades da avaliação externa são diferentes das finalidades da avaliação interna que acontecem na escola. E às vezes há muita confusão entre essas duas finalidades, né? Há narrativas de escolas que instruíram seus professores a pararem de fazer a avaliação própria e utilizarem aí resultado de avaliação externa como indicativo do desempenho do aluno, que também não é algo desejável, né? A prerrogativa de avaliar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos é do professor. Uma outra questão é a ideia da responsabilização que está presente nessas avaliações. Há indicativos de se colocar a nota do IDEB na porta das escolas para responsabilizar aquela equipe escolar sobre os resultados obtidos. Não necessariamente nós sabemos fazer essa responsabilização. Então, há limites aqui, né, sobre o preparo das escolas para realizar essa responsabilização. Uma outra crítica bastante contundente é que há pouca clareza no universo escolar sobre o que está sendo avaliado. Então, pouca clareza sobre o que está sendo avaliado e pouca possibilidade de entender os boletins de resultado quando eles são enviados às escolas. O que influencia diretamente a questão da transparência do processo avaliativo. Por fim, há várias controvérsias em torno do IDEB. O IDEB é aquele índice que contempla fluxo e desempenho. Ele tem sido entendido como padrão de qualidade desejável. E nós consideramos que qualidade de ensino é muito mais do que proficiência dos alunos em matemática, em língua portuguesa e fluxo escolar. Então, há um limite muito grande em entender o IDEB como indicador único de qualidade de ensino. No entanto, as avaliações externas, elas, ainda que tenham muitas discussões e controvérsias sobre elas, há aspectos positivos. São informações com um bom nível de qualidade técnica, na maioria das vezes, que as escolas têm acesso e que, portanto, poderiam estar sendo utilizadas para apoiar o trabalho do professor, para apoiar a gestão, para apoiar o planejamento curricular. Esse aspecto mais positivo das avaliações vai ser tratado longamente nas próximas aulas e aí serão trabalhadas possibilidades, vocês vão aprender aonde conseguem encontrar as informações educacionais existentes que são provenientes dessas avaliações. Então, esse é um assunto que ainda vai ser ampliado. Para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão e convidá-los a realizá-la. Como vocês têm vários materiais indicados e outros vídeos para complementar essa videoaula, eu gostaria que vocês procurassem responder a seguinte questão. Em sua opinião, as avaliações externas em larga escala produzem informações que revelam a concepção de qualidade de ensino? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tentem se posicionar acerca dessa discussão. As próximas aulas continuarão instrumentalizando vocês para realizar essa discussão.